Freire costumava dizer que o que nos torna seres programados para aprender é uma característica fundamental dos seres humanos, o fato de sermos seres inacabados e termos consciência disso. Uma concepção democrática de educação compreende, portanto, esse ser inacabado que somos, que é capaz de ser sujeito do processo de aprendizagem e possuidor de uma história de vida única e uma forma de desejar, de pensar e de estar no mundo também únicas. Então, essa citação de Paulo Freire, essa concepção de Paulo Freire é um elemento, é um valor, é uma concepção que deve orientar o nosso trabalho nessa disciplina, né? E que também eu desejo que possa inspirar você na sua caminhada como educador. Indiscutivelmente, do ponto de vista até biológico, talvez nenhum outro ser tenha desenvolvido uma capacidade de adaptação às circunstâncias maior do que o homem e a mulher. A adaptação no ser humano é um momento apenas para o que eu chamo a sua ou da sua inserção. Quer dizer, o que é que... Qual é a distinção que eu faço entre adaptação ao mundo e inserção no mundo? A distinção é a seguinte, é que na adaptação há uma adequação, há um ajuste do corpo às condições materiais, às condições históricas, sociais, geográficas, climáticas, etc. E na inserção, o que há é a tomada de decisão no sentido da intervenção no mundo. Dando início ao debate acerca da primeira unidade do nosso programa, eu gostaria de problematizar com você algumas questões, né, sobre educação e diversidade. O debate sobre educação e diversidade, ele exige compromisso e disposição para dialogar e refletir sobre concepções de diversidade e diferença na educação, que no meu ponto de vista constitui ou conforma substrato material do próprio fazer pedagógico no contexto contemporâneo. Essa é uma temática complexa, daí a necessidade de evitarmos abordagens simplistas e de senso comum. É preciso também inserir a temática da educação e diversidade na dinâmica das relações sociais, políticas, econômicas e culturais do nosso tempo. Esse é um debate que não pode se dar isoladamente, né? A professora Alba Maria Pinho de Carvalho lembra que para desenhar percursos analíticos nessa direção, é preciso inserir a temática da educação e diversidade no contexto do mundo social contemporâneo, nos marcos do que ela mesma denomina como civilização do capital, buscando desenvolver uma compreensão sobre os enquadramentos sociais que são produzidos nesse novo contexto, né? Segundo ela, nós vivemos num mundo de profundas mudanças, de deslocamentos e reviravoltas, né? Alavancados pela extrema tecnologização da vida social e pela difusão incontrolável de um volume cada vez maior de informações e de imagens, né? É um mundo de profundas mudanças que nos tendem, por vezes, a superficialidades, que nos leva, por vezes, a uma fragilização dos vínculos, que nos conduzem, do ponto de vista social, para visões padronizadas, homogeneizadoras e que podem implicar numa repulsa mesmo do diferente, nesse novo contexto social, né? Ela diz, a professora Alba Maria Pinho de Carvalho, que esse mundo social é regido pela lógica do capital, do consumo e das coisas em detrimento das necessidades humanas e da construção, né, da desconsideração do que é fundamental para o bem viver dos indivíduos. Esta ordem contemporânea, assim desenhada, né, tem como característica
a ampliação de um grande contingente de seres humanos que não conseguem se encaixar nesses parâmetros, nesses enquadramentos desta civilização. Assim, ao que ela denomina, né, a partir da leitura que faz de Boaventura Sousa Santos, a produção de não existências, sempre que um indivíduo ou grupo ou segmento social é desqualificado e tornado invisível, ininteligível ou descartável, no sentido da hierarquização e da subordinação. E a chave que abre nossa reflexão e nos faz avançar na compreensão dessa questão fundante é pensar o Estado no interior da sociedade que vivemos, a sociedade capitalista, a constituir o que podemos denominar civilização contemporânea do capital, que se materializa na economia, na política, na cultura. Hoje, nessa civilização contemporânea do capital, a expansão desse capital parece não ter limites, parece não ter controle nos circuitos da mundialização. Há acirrar contradições, apartações e exclusões, gerando uma crise que se aprofunda em um contexto de liquidez, instabilidades, inseguranças e risco. Essa é a sociedade que a gente vive, essa civilização do capital, onde essa lógica do capital não tem limites, não tem controle. E o Estado é um dos pilares que sustenta essa civilização do capital, sendo a intervenção estatal indispensável para viabilizar todos os processos de desenvolvimento capitalista. Basta dizer que a civilização do capital ela não sobrevive um dia sequer sem a intervenção do Estado, através de suas políticas de ajustes em diferentes setores. A intervenção do Estado é decisiva para a acumulação do capital, para todos os processos do desenvolvimento capitalista. Mas, avançando na compreensão desse Estado capitalista, é preciso que a gente considere algo muito importante. Nessa civilização do capital, perpassada de contradições, o povo oprimido, o povo excluído, a maioria de homens e mulheres trabalhadoras, resiste, luta de diferentes formas. Dentro da civilização do capital, a força do coletivo vai se fazendo, né? E vai acumulando forças, sendo capaz de pressionar esse Estado capitalista, pelo reconhecimento de direitos, por melhores condições de vida, por melhores condições de trabalho. É a força do coletivo, encarnada nos movimentos sociais, que é capaz de tensionar, de confrontar com a lógica do capital, penetrando assim no interior do Estado, abrindo espaços, forçando a sua ampliação, no sentido de considerar interesse dos trabalhadores, interesse dos setores empobrecidos e excluídos. Essa disciplina, educação e diversidade na perspectiva da inclusão, ela tem como preocupação central essa questão. Em que medida a própria educação, o próprio contexto escolar, as práticas pedagógicas e até mesmo em determinados momentos, determinados contextos, a postura, né, dos educadores ou do educador pode incidir ou confluir para essa perspectiva da produção da não existência, né? Vamos considerar, por exemplo, quando a gente constrói todo o sistema de pensamento, de debate, de diálogo, a partir de uma perspectiva eurocêntrica, e a gente desconsidera a contribuição de outros grupos civilizatórios, a exemplo dos negros e dos índios, para a formação da sociedade brasileira. Isso é um exemplo simples de como a gente está produzindo não existência. Nós estamos dando primazia e construindo o processo de produção do conhecimento com os nossos alunos a partir de uma visão
única, de uma visão dominante, que é única e negando as outras contribuições. Então, eu acho que o grande debate colocado para a gente é como a gente resiste a essa perspectiva que nos parece ser uma perspectiva que toma conta, né, das relações no mundo contemporâneo, conforme nos coloca Boaventura de Sousa Santos, né? E por que isso é relevante para o nosso debate, né? Nós precisamos entender que todas essas transformações que vêm acontecendo e que se acentuam, né, a partir da emergência desse fenômeno, né, da globalização e desse entendimento, desse compreender do mundo, né, como um mundo global, uma aldeia global, onde as diferenças, né, elas vão sendo secundarizadas ou não visibilizadas, né? Como esses processos de mudança, esses processos de transformação, eles se forjam sobre a ideia de um próprio espaço comum, do uniforme, do homogêneo, né? Que isso, aliás, é um ideário que vem da própria concepção moderna liberal burguesa, né, de igualdade, essa ideia de igualdade como comum, como uniforme, como homogêneo.